Olá, boa noite, boa tarde aos que nos assistem do Brasil, boa noite aos que estão aqui no Reino Unido e na Europa. Eu sou Kátia Fernandes, sou jornalista e também coordenadora de comunicação da plataforma digital Entre Brazucas e hoje tenho a honra de trazer para vocês uma live muito importante. Eu confesso que estou muito feliz e espero que vocês aproveitem muito as informações que serão compartilhadas. Nós estamos falando, né, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Fernando Lima Reis, que é diretor do Conselho de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Mas antes de chamar o nosso convidado principal, eu também gostaria de convidar para dividir comigo esta live o Marcos Viana, que é o presidente do CRBE, que é coordenador do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Marcos, por favor. Olá, boa noite, seja bem-vindo, Marcos. Muito boa noite, compartilhe da sua alegria e da expectativa de termos informações preciosas para o tempo que vivemos. Obrigado, cara. Obrigada a vocês do CRBE por aceitarem o nosso convite tão rapidinho e trazer essas informações todos juntos aqui, porque, como você mesmo comentou, é extremamente importante. Também quero convidar a Jaciara Teotônio, que é coordenadora da Mesa de Política e Cidadania do CCRU, Conselho de Cidadania do Reino Unido. Boa noite, Jaciara. Boa noite, Kátia. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite e, finalmente, abrangindo um tema que está aqui ao nosso lado, né? Espero que essa live possa atender e esclarecer muita coisa a todos os nossos telespectadores. Com certeza irá. Antes de chamar o Dr. Luiz Fernando, eu gostaria de lembrar as pessoas que estão nos assistindo que vocês façam o share da live, né? Clica lá na setinha, põe na sua página principal, envia para os amigos, porque é muito importante que o maior número de pessoas tenham essas informações, né? Repassem essa informação. E aí, como a gente comentou anteriormente, decidam ou não o que fazer com ela, mas o importante é que a gente apresente-as e da melhor maneira possível. Eu gostaria, então, de pedir, de comentar, né, que nós vamos chamar, então, o Dr. Luiz Fernando Lima Reis, diretor de Conselho de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Fernando. Olá, boa noite a todos na Europa, boa tarde a todos no Brasil. Muito feliz de poder conversar com vocês e dividir um pouco essa discussão tão importante, nesse momento tão excepcional que a gente vive. Eu gostaria de comentar com as pessoas que estão nos assistindo que o que fez com que a gente trouxesse esse tema, né, é um tema extremamente importante, mas o que fez com que nós tentássemos, graças a Deus conseguimos entrar em contato com o Dr. Luiz Fernando para trazer essas informações, porque há menos de uma semana, praticamente, ele fez um vídeo muito ilustrativo, literalmente desenhando, né, as diferenças entre as vacinas, então trouxe muita luz sobre aquilo que estava muito obscuro, e ainda tem muita coisa para se esclarecer nesse caminho, mas pelo menos com essas ilustrações, com este vídeo de apenas 7 minutos e meio, você consegue ter uma noção muito clara da diferença das vacinas, informações muito importantes. Então, a gente está colocando o link ali na tela, eu sei que vocês não vão conseguir clicar no link, mas nos comentários também a gente vai colocar, para que as pessoas possam voltar no link, é meio que uma lição de casa, porque ali tem muita informação importante, e repassem também estas informações. Eu acho que para a gente começar, então, eu gostaria de começar perguntando para o Dr. Luiz Fernando, sob o ponto de vista dele, o porquê que, de repente, né, as vacinas tiveram tantas oposições, porque a gente está vendo muita gente falando muita coisa contra isso, é por conta do processo acelerado, é por conta da desconfiança de alguma forma, sob o seu ponto de vista, como é que a gente pode enxergar isso? Por favor, doutor. Olha, é importante a gente entender que a pandemia trouxe, além dos desafios
de saúde pública no mundo inteiro, ela trouxe também uma quantidade de informação provavelmente nunca antes vista por nós numa situação de tamanho estresse. O que me parece muito relevante é que apenas o conhecimento vai, de fato, trazer soluções para os problemas que a gente vem enfrentando desde dezembro do ano passado, exatamente um ano, quando nós tomamos conhecimento dos primeiros casos da Covid-19. Eu prefiro, então, dizer que precisamos nos ater aos dados, ao conhecimento científico, para que a gente possa construir o caminho que nos levará para resolver o problema dessa pandemia. É verdade, há menos de um ano atrás, ou exatamente um ano atrás, nós tomamos conhecimento da doença. Muito rapidamente, o genoma do vírus estava sequenciado. Muito rapidamente, nós desenvolvemos os primeiros testes diagnósticos. Muito rapidamente, nós começamos a entender um pouco da doença, como tratar desses pacientes. E muito rapidamente, nós desenvolvemos algumas estratégias de vacinas para essa doença. Foi, de fato, um resultado num espaço de tempo que a gente não estava habituado a ver para o desenvolvimento de vacinas. Mas também a gente não estava habituado a ver tamanho esforço colaborativo da comunidade científica. Também a gente não estava acostumado a ver um volume de recursos financeiros, infraestrutura e de recursos humanos tão grandes, focados num único problema. Então, sim, é verdade, a vacina se desenvolveu muito rapidamente, mas eu, pessoalmente, entendo que essa é uma conquista da comunidade científica que teve a responsabilidade de concentrar esforços, porque só é esse conhecimento que vai trazer as soluções que nós precisamos para resolver essa questão da pandemia. Acho que já vale a pena dizer de saída que nenhuma das vacinas que estão chegando no mercado agora, e para as nossas conversas na próxima hora, eu acho que a gente pode se ater a 5 vacinas, as vacinas da Sinovac, Instituto Butantan, AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, Janssen, Pfizer e Moderna. Todas essas vacinas seguiram com rigor os ensaios pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, passando pelos processos das suas agências regulatórias e, eventualmente, entrarão numa fase que a gente chama de fase 4, pós-comercialização. Nenhum passo foi pulado que pudesse comprometer os aspectos de qualidade e segurança dessas vacinas. Portanto, eu enxergo esse desenvolvimento, sim, muito rápido, como outros que a gente teve durante a pandemia, como fruto de um grande processo colaborativo entre governos, iniciativa privada, comunidade científica, no sentido de trazer soluções que a humanidade tanto precisa. Perfeito. Nós estávamos, nós estávamos até comentando antes da live, a Jaciara comentou sobre uma outra colega cientista que falava exatamente da mesma colaboração. Então, é muito importante esta informação. E uma outra coisa que eu acho que o doutor já deve ter ouvido muito, e até cai assim na brincadeira, né? Porque as pessoas dizem que não vão tomar vacinas que tenham componentes que venham da China, doutor. Fala um pouquinho para a gente entender o que é isso, o porquê disso, né? E esclareça-nos, por favor, com relação a estas frases. De novo,
eu acho que a gente deve se ater ao conhecimento. Eu não vejo nenhuma razão para a gente excluir um produto só porque ele vem do lugar A, do lugar B ou do lugar C. Acho importante a gente ressaltar que qualquer que seja a origem desses produtos, eles passaram por todo o rigor do desenvolvimento de qualquer das outras vacinas que a gente já toma hoje. Eu convidaria as pessoas para enxergar esta vacina como parte de um processo de todas as outras vacinas que a gente já desenvolveu. De novo, a única excepcionalidade em relação a essa vacina é essa enorme iniciativa de colaboração entre vários atores que levaram a um processo acelerado da vacina. Não existe nenhuma razão a priori para dizer que porque vem daqui ou vem dali, ela é melhor ou ela é pior, ela é mais segura ou menos segura. Todas elas foram testadas, todas elas seguiram as etapas do desenvolvimento de uma vacina, de novo, ensaios pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Todas elas tiveram um comitê, que a gente chama de um comitê científico assessor, que olhou com rigor todas essas etapas do desenvolvimento e, portanto, não deveríamos tomar decisões que não fossem aquelas baseadas na melhor evidência científica. Perfeitamente. Jaciara, é com você. Obrigada, Kátia. Doutor, como o senhor sabe que a gente é leigo, né, num monte de assunto em relação à vacina que está surgindo aí principalmente, então acaba que as pessoas têm algumas dúvidas. Uma delas é como fica a questão da não responsabilização quanto a efeitos colaterais. Sabemos que os alérgicos sempre são advertidos. A isenção de responsabilidade se aplica apenas aos alérgicos? Como qualquer tratamento médico, nós vamos encontrar pessoas que, por razões de saúde, que por razões do ambiente, do seu estado atual, possam eventualmente ter alguma contraindicação. Não só para essa vacina, mas para várias outras vacinas. Toda vez que a gente lança uma campanha de vacinação, acompanhando essa campanha, vem alguns esclarecimentos. Essa vacina não deve ser tomada por pessoas nessa e nessa e nessa situação. Então, o que acho que deve ser muito bem observado por todos converse com o seu médico, entenda se você tem alguma contraindicação que possa fazer com que você não deva tomar essa vacina e siga as orientações do seu médico. Nós vamos atravessar um momento de grande desafio com a necessidade de vacinação de um enorme número de pessoas. Seguramente nós não vivemos ainda essa experiência. Na última pandemia, 1918, seguramente as condições de infraestrutura e o número da população não se comparam ao que nós temos hoje, e a gente tem um grande desafio de montar um plano de vacinação para um número não conhecido até então de pessoas. E eu acho que o que é relevante é que cada sociedade, cada governo, cada órgão responsável monte a sua estrutura de vacinação seguindo as suas regras de princípios éticos e da legislação de cada um dos lugares, e existem diferenças de aspectos legais, para que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas possíveis. De novo, a gente não deve olhar para essas vacinas com um olhar de que elas são fundamentalmente diferentes das outras e, por isso,
precisam de regras fundamentalmente diferentes de outras campanhas de vacinação que a gente já fez. Então, qualquer uma das 5 indústrias que estão trazendo ao mercado essas vacinas, elas atenderam a cada uma das legislações locais e especialmente das regras das agências regulatórias. Então, nos Estados Unidos, todas elas passarão pelo FDA, na Europa, todas elas passarão pela Agência Europeia, no Brasil, todas elas passarão pela Anvisa, e elas seguirão as regras que se aplicam a cada uma dessas agências, e o que eu espero é que a gente consiga, no menor espaço de tempo possível, montar os planos de vacinação mais ambiciosos possíveis para que a gente consiga vacinar, num menor espaço de tempo, o maior número de indivíduos. Certo. O senhor acha que, por exemplo, uma pessoa que é alérgica à penicilina poderia vir a tomar a vacina? A gente pode trazer um grande número de situações particulares. Qualquer pessoa que for alérgica a um componente de uma dessas vacinas deverá consultar seu médico, porque, eventualmente, você vai desenvolver uma reação alérgica. Eu, sem mudando um pouco de assunto, mas muito rápido, eu me lembro, na época da liberação da soja transgênica, que foi o primeiro organismo geneticamente modificado, as pessoas falavam que os derivados de OGM dariam um grande risco, trariam um grande risco de reações alérgicas. Todas as pessoas que eram alérgicas à soja eram alérgicas à soja transgênica. Quem não era alérgico à soja transgênica, a soja não era alérgica à soja transgênica. Então, de novo, quem tem histórico de alergia a algum dos componentes das vacinas e quem tem histórico de reações alérgicas a medicamentos, deve sim procurar seu médico, que vai eventualmente dizer: você, por favor, tome a vacina A e não tome a vacina B, porque no preparo da vacina B entra um componente ao qual você é alérgico. Então, existirão casos particulares, pessoas com deficiência imunológica, pessoas em tratamento de câncer que tomam imunossupressores, pessoas transplantadas, grávidas. Cada uma delas vai ter que procurar se informar com a sua autoridade de saúde quais são as recomendações para cada uma dessas vacinas. Muito obrigada. Excelente. Me deu até uma deixa, Kátia. Ele disse assim, eu vou mudar de aqui um pouquinho de assunto, né? Mas, na realidade, o senhor acabou me dando uma deixa, doutor, que a minha pergunta tem tudo a ver com isso. A gente tem assim, escutado muita coisa, como já comentamos, né? E um dos rumores que circula é de que as vacinas, ou a vacina, porque as pessoas dizem que é a vacina, né? Elas poderiam alterar o nosso DNA. Ou seja, isso me obrigou a voltar lá nos meus estudos de biologia e ver que havia algum absurdo nessa declaração. Será que o senhor poderia, a exemplo daquele vídeo, assim, eu diria, muito interessante e muito didático, o senhor poderia dar uma explicação sobre isso, sobre esse rumor que traz esse medo de que alguma coisa possa alterar o nosso DNA, né? Ou seja, explicar um pouquinho sobre DNA, essa tecnologia que o senhor explicou sobre RNA, inclusive o mRNA, né? Que seria o mensageiro, e o nosso sistema imunológico. Será que o senhor poderia ajudar a gente nesse sentido, aí, popularizando, né, com a linguagem mais popular possível? Bom, vamos lembrar, então, que toda célula nossa, com exceção das hemácias, todas as células nossas que possuem o núcleo, nós temos no núcleo o nosso DNA, que é o nosso material genético. Esse DNA ele é transcrito numa outra molécula chamada RNA.
esse RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma, esse RNA é traduzido para a síntese das proteínas, e as proteínas, em última instância, são as estruturas que vão exercer as funções biológicas no organismo. Então, o fluxo da informação genética é DNA dá origem ao RNA, que dá origem às proteínas. Nós podemos classificar essas 5 vacinas que eu mencionei em 3 plataformas distintas. A primeira delas, a vacina da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, é uma vacina de vírus inativado. O coronavírus é um vírus RNA, então o material genético do coronavírus é um vírus RNA. Quando esse vírus entra na célula, esse RNA sai de dentro do vírus, vai para o citoplasma da célula, é traduzido numa proteína e que monta novos vírus e causa doença. Portanto, o RNA do coronavírus nunca vai ao nosso núcleo. Na vacina do vírus inativado, esse mesmo vírus do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ele é crescido em laboratório, ele é crescido usando uma cultura de células derivadas especificamente do rim de macaco verde, uma célula chamada Vero. Esse vírus é crescido em grandes volumes, grandes quantidades, ele é inativado, ele é morto, e esse vírus é inoculado no nosso organismo. Quando inoculado no nosso organismo, ele ativa o sistema imune, e o sistema imune passa a produzir anticorpos, que é uma proteína que circula no organismo, e que é uma proteína em forma de Y, e cada uma dessas pontas desse Y vai ter, então, a capacidade de se ligar a um vírus. Eventualmente, um paciente vacinado que desenvolveu anticorpos contra o coronavírus, quando o coronavírus infecta esse indivíduo, ele já vai ter na circulação os anticorpos, esses anticorpos se ligam no coronavírus, evitando que ele interaja e entre dentro da célula. Esse mecanismo não é infalível, às vezes um coronavírus entra dentro da célula, e na imunização nós também ativamos uma outra resposta imune, chamada resposta imune celular. Nós temos no sangue umas células chamadas linfócitos, dentro dos linfócitos, os linfócitos T, e eventualmente uma célula que está infectada pelo coronavírus é reconhecida por esse linfócito T, esse linfócito T mata essa célula antes que ela produza mais vírus. Então, reproduzindo a mesma resposta que nós temos quando infectados pelo vírus natural, o vírus inativado leva à produção de anticorpos e de células T que vão responder contra esse vírus. As vacinas da AstraZeneca Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, e a vacina da Janssen, usam um vetor viral chamado adenovírus. O adenovírus é um vírus DNA. Existem dezenas de subtipos de adenovírus, vários deles nos infectam, a maioria deles causam quadros respiratórios, gripe, alguns deles uma conjuntivite, e no laboratório foi construído um pedaço de um DNA que corresponde ao RNA do coronavírus, que é ligado ao DNA do adenovírus. Esse adenovírus é o objeto da vacina. Esse adenovírus, quando inoculado, ele infecta algumas células. Esse DNA ele não se integra no nosso genoma, mas ele é replicado e traduzido no RNA, que vai levar à síntese de proteína, induzir a resposta imune. Nós somos infectados por adenovírus desde que os adenovírus existem. E nós não temos relato nos últimos milhares de anos de que a gente tenha adquirido sequências do adenovírus no nosso genoma. Portanto, não existe nenhuma razão para acreditar que esse adenovírus, em especial, fará aquilo que os adenovírus nunca fizeram, ou que pelo menos nós nunca tivemos notícia que eles fazem isso. Não tem nenhuma razão para achar que esse o fará. As outras duas vacinas, Pfizer e Moderna, elas usam
uma versão idêntica à versão do RNA do coronavírus, produzido em laboratório. Esse fragmento, esse pedaço de RNA, ele é protegido por uma vesícula, como se fosse uma pequena gotícula de gordura por fora, e é isso que é introduzido durante a vacina. Essa pequena gotícula ela é absorvida pelas células, o RNA é traduzido na proteína do coronavírus, e essa proteína vai induzir a formação de anticorpos e de uma resposta celular. Portanto, as 5 vacinas que a gente falou aqui, elas fazem no nosso organismo exatamente aquilo que uma infecção pelo coronavírus faz. Induz a formação de anticorpos e induz a formação de uma resposta celular. 3 dessas 5 vacinas usam, uma delas usa o vírus inativado, 2 delas usam o RNA e 2 delas usam o adenovírus como vetor viral. Em nenhuma delas existe nenhuma evidência na literatura científica de que isso leva a uma alteração do nosso código genético. Excelente, doutor. A pergunta foi, para mim, foi muito, a resposta do senhor foi muito esclarecedora, e isso me faz, assim, partir para uma outra situação que aparece imediatamente. Nós recebemos notícias recentes de que uma variação do vírus apareceu e, por isso, houve um lockdown aí no Reino Unido, as meninas podem confirmar, em função disso, alguns países cancelaram voos. Então, a pergunta, em decorrência de tudo isso, agora mais seguro, sabendo que o nosso DNA está bem protegidinho lá no núcleo, de que esse RNA é apenas um mensageiro aí, que tira cópias e sai espalhando para poder nos ajudar a reação. A minha pergunta se o vírus muda, se ele vem uma nova versão dele aí, para falar aqui, se vem outra, ele vem fantasiado de outra roupa, como é que fica isso? Qual que é o procedimento? Começa todo um processo novamente? Como que isso acontece? É muito importante a gente ter em mente que nós estamos falando de alguma coisa que tem poucos dias que surgiram e que as informações ainda são... talvez a gente ainda precise de estudar um pouco mais. Não é novidade de que os vírus, de um modo geral, assim como todas as células, inclusive as nossas, eventualmente acumulam algumas mutações, que são alguns erros na replicação do seu material genético. A gente sabe, historicamente, os coronavírus não são reconhecidos por uma alta capacidade de alteração do material genético, diferente, por exemplo, do vírus do influenza, o vírus da gripe, que é um vírus que tem uma taxa de mutação muito grande. É por isso que todo ano a gente tem que tomar uma nova vacina contra a gripe que tenta reproduzir aquela cepa que circulou no ano anterior, exatamente porque ela muda com muita frequência. A gente viu isso no caso do HIV, com o surgimento de variantes do HIV que eram resistentes aos tratamentos, até que a gente fez o coquetel, onde a gente combinava várias drogas num único tratamento, diminuindo a chance do vírus fazer um escape para todas as drogas ao mesmo tempo. Os coronavírus não são conhecidos, ou são conhecidos, por não ter uma taxa de mutação muito acelerada, mas eles, assim como todos os vírus, fazem algumas mutações, e é assim que a gente consegue distinguir, já há algum tempo, a incorporação de pequenas alterações no material genético do coronavírus. Não é a primeira vez que a gente detecta essas alterações. O que aparentemente foi detectado nos últimos dias na Inglaterra é um acúmulo maior de mutações numa determinada região, se eu não estou enganado, no sudeste da Inglaterra. Ainda é muito prematuro para a gente associar, pelo menos até os papers que eu consegui, os trabalhos científicos que eu consegui ler até ontem, a gente ainda não conseguiu associar
essas alterações no RNA com uma mudança no comportamento biológico do vírus. Então, a gente não tem nenhuma evidência que ela esteja associada a maior gravidade da doença, a maior infectividade da doença, e nem tampouco a um escape do sistema imune. É possível que isso aconteça? Sim, é possível que isso aconteça. Se isso acontecer, eventualmente, um vírus escapar da resposta que as vacinas estão induzindo, eventualmente nós vamos ter que produzir novas vacinas, assim como a gente produz já com a vacina da gripe. Então, se isso vier a acontecer, não vai ser a primeira vez que isso está acontecendo, e a gente já sabe qual o caminho da solução. É bom isso acontecer? Não, não é bom isso acontecer. Mas se acontecer, nós vamos ter que lidar com isso, e a comunidade científica está pronta para lidar com isso. Perfeito. Ricardo, só para confirmar isso que ele falou, eu já vi a notícia que alguém respondeu lá do Reino Unido que em 6 semanas eles poderiam dar uma resposta sobre essa possível mutação. Obrigado, doutor. É verdade, houve uma declaração da Pfizer-BioNTech, e essa é uma das vantagens dessa nova tecnologia. Como o que vai dentro daquelas pequenas vesículas que eu falei é um fragmento de RNA que é produzido em laboratório, o processo de produção desse RNA com essas pequenas alterações provavelmente serão mais facilmente incorporados nesta tecnologia do que, por exemplo, na tecnologia do vírus inativado, que eu vou ter que crescer de novo toda uma nova cepa de vírus para produzir uma vacina. Mas, de novo, até o momento, não existe nenhuma evidência de que isso seja necessário. Obrigado. Perfeito. Eu gostaria de falar, então, que eu acho que as pessoas também se equivocam bastante com relação à questão. Eu e a minha família, né, já fomos diagnosticados com o Covid. Em teoria, né, nós desenvolvemos aí alguma defesa. Nós teríamos algum problema, entre aspas, de conflito entre essa defesa natural com a defesa da vacina? Explica para a gente um pouquinho, doutor, por favor. Não acho que exista nenhum conflito entre os dois mecanismos de defesa. É verdade, existem algumas perguntas ainda que talvez precisem ser melhores respondidas a respeito da resposta imune desencadeada pela infecção natural pelo coronavírus. A gente possui observações já constatadas em laboratório de uma eventual queda dos níveis de anticorpos gerados por uma infecção natural pelo coronavírus. Ainda não está muito claro se essa queda maior é observada nos pacientes que tiveram quadros mais leves da doença ou se ela tem algum outro fator. Mas, de novo, isso também não é uma grande novidade na ciência para os mecanismos de defesa. A gente sabe, por exemplo, que várias das vacinas que nós tomamos hoje, e isso é verdade para pelo menos 4 dessas 5 vacinas que eu mencionei, a gente vai tomar mais de uma dose. E a gente toma mais de uma dose exatamente porque eu preciso de um melhor estímulo do sistema imune para que eu tenha uma resposta mais robusta. Então, é possível que pacientes que tiveram uma forma muito branda da Covid-19 talvez não tenham desenvolvido uma resposta tão robusta suficiente para que eles não desenvolvam um segundo episódio da Covid-19. A gente ainda vai aprender um pouco com isso, e especialmente quando a gente tiver um número maior de indivíduos vacinados e acompanhados durante essa fase 4, eu acho que a gente vai aprender um pouco mais
sobre a imunidade induzida tanto pela doença quanto pela vacina. Isso tem sido objeto de muito estudo na comunidade e acho que, assim como ao longo dessa doença a gente veio desenvolvendo melhores métodos de diagnóstico, desenvolvendo melhores métodos de tratamento, nós vamos aprender um pouco mais sobre a resposta do organismo a esse vírus e, eventualmente, nós vamos saber como lidar melhor com as vacinas. Me perdoem. E todo mundo quer saber, né? Quanto tempo depois estaremos imunizados, doutor? Como é que funciona isso? Difere de uma vacina para outra? Não difere de outra vacina. E aqui tem um aspecto importante da sua pergunta. A vacina não significa um passaporte para o nosso antigo normal. A gente vai ter um período que provavelmente vai se estender por 2021, em que a gente vai ter uma curva que representa um número de pessoas vacinadas na sociedade, cujo objetivo é desenvolver uma resposta para que a gente consiga reduzir a taxa de espalhamento do vírus. Então, enquanto o número de vacinados sobe, o número de infectados desce. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Nós levamos muito tempo para controlar a poliomielite, nós levamos muito tempo para controlar a febre amarela, nós levamos muito tempo para controlar o sarampo. Não é do dia para a noite. E o fato da gente tomar a vacina não significa que a gente está livre. Primeiro, existe um período em que os anticorpos e a resposta celular levam para ser produzidos. Esse período pode variar 30 dias, dependendo um pouco do indivíduo. Mas, mais que isso, eventualmente, um indivíduo vacinado, embora ele eventualmente não desenvolva a doença, ou desenvolva uma doença muito branda, ele pode potencialmente transmitir o vírus por um período menor. Então, mesmo as pessoas vacinadas, elas continuam potencialmente sendo vetores de espalhamento desse vírus. O que significa dizer que, mesmo depois da vacina, a gente ainda tem um período de convivência com o distanciamento, com o uso de máscara, com a higiene das mãos, evitando aglomerações, para que a gente tenha um resultado esperado dessa vacina. Perfeito. Não existe mágica, não é? A gente estava conversando um pouco antes aqui, e vários de nós somos mineiros. E lá em Minas, a gente fala que se o atalho fosse bom, não tinha o caminho. Não tem saída fácil, não existe almoço de graça, e nós vamos ter que desenvolver uma consciência social de que a responsabilidade do controle dessa pandemia não é apenas dos governantes, é da população em geral. O que a gente está vendo de um aumento de casos novamente na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, é fruto do nosso comportamento. É fruto de um relaxamento quanto ao distanciamento, é fruto do relaxamento quanto ao uso de máscara, e é isso sim que está levando a um aumento do número de casos e, de novo, uma grande pressão em cima do Sistema Único de Saúde, no Brasil e dos sistemas públicos do NHS e de outros sistemas pelo mundo. Cabe a nós contribuir para esse controle. Hoje, a única arma que a gente tem para o controle dessa pandemia é o distanciamento social, é o uso de máscara, é a higiene das mãos, é o cuidado. A vacina vai vir nos ajudar em muito, mas ela não vai substituir o nosso comportamento.
eu acho fundamental, né, que as pessoas assumam essa responsabilidade social, porque é de cada um, né? A gente, ser humano, tem muito a mania de relegar as responsabilidades a terceiros. E aqui, essa pandemia tem mostrado que, mais do que nunca, nós somos os responsáveis. Exato, não só pelo nosso comportamento, mas pelo comportamento também que vai causar no outro. Então, eu acho que por isso que é tão complicado isso tudo, nos deu uma responsabilidade tão grande que a gente não sabe o que fazer com ela em alguns momentos. Mas é interessante, Cátia, você permite até que algumas pessoas estão mandando mensagem para mim até fora. Nós vamos ver o resultado disso aqui, porque tem gente no mundo inteiro conectando. Depois da sua afirmação, aí tem um aqui que escreveu assim: quer dizer que com vacina ou sem vacina nós estamos ferrados do mesmo jeito, para você ver como é que o pessoal está. Se a gente olhar para trás, lá para fevereiro, talvez, janeiro aí na Europa, março aqui no Brasil, a gente estava começando essa pandemia, a gente conhecia muito pouco sobre o vírus, a gente conhecia muito pouco sobre como tratar os vírus e a gente tinha nenhuma perspectiva de vacina. Hoje, se a gente fizesse uma analogia como uma maratona, provavelmente a gente já passou dos 25 quilômetros. Se a gente olhar para trás, provavelmente a gente já caminhou o caminho mais difícil. A gente ainda tem um caminho a percorrer, mas a gente hoje conhece melhor o vírus, a gente trata melhor o vírus, a gente diagnostica melhor o vírus e a gente sabe que as vacinas estão chegando para nos ajudar. Falta um caminho? Falta. Então, não acho que com vacina ou sem vacina a gente não dá nada. A gente estaria muito pior sem vacina. A gente está numa situação hoje muito melhor do que a gente estava em março. E depende só da gente voltar aqui a 2 meses e dizer: a gente está melhor em fevereiro do que a gente estava em dezembro. E voltar aqui em abril e dizer que a gente está melhor em abril do que estava em fevereiro. Olha aí, Cátia, eles se comprometendo a voltar, ó. Assim. Eles se comprometendo a voltar, para você ver, olha aí que maravilha. Que maravilha. A gente vai ter a vacina como arma fundamental. Foi a vacina que nos tirou de várias outras situações de crise em saúde pública. A vacina é uma arma fundamental para a saúde pública. E será fundamental para o controle dessa pandemia. Mas ela não vai ser sozinha a solução para isso. Nós, há pouco tempo atrás, no Brasil, tivemos um aumento bastante significativo dos casos de febre amarela. Se a população não tivesse o cuidado de tomar a vacina da febre amarela e de evitar o contato com os transmissores, talvez a gente ainda estivesse vivendo um problema da febre amarela. O Brasil, infelizmente, vive todo o verão um problema com a dengue. A gente tem trabalhado numa vacina para dengue que não está pronta. De novo, vacina é o melhor caminho para o controle da pandemia, ela vai ser fundamental, mas ela não é a única solução. A solução para a pandemia é um conjunto de atitudes, inclusive as nossas. Perfeito. Ótimo. Muito bom mesmo. Jaci, você tem alguma outra pergunta que 2 delas o doutor acabou respondendo de alguma forma? Eu gostaria, doutor, é uma pergunta minha particular. Segundo os médicos, a princípio, pelos sintomas, eu tive o vírus entre fevereiro e março, inclusive foi bem no início, mas eu fui tratada aqui pelos médicos da Inglaterra como pneumonia, e eu fiquei muito mal por 5 semanas. Mas depois, no mês de junho, eu fiz o exame para saber, né, se eu tinha sido contagiada pelo vírus e deu negativo.
O que o senhor poderia me responder sobre isso? Pode uma pessoa ter sido contagiada e dar negativo, ou porque realmente talvez eu não tive o vírus? Nós estamos aqui falando no campo da especulação. Certo. A gente sabe hoje que os testes de anticorpos, nós temos fundamentalmente dois tipos de testes. Aqueles que detectam o vírus, que normalmente são os testes do PCR, do swab nasofaringe, ou alguns lugares, aqui no hospital, por exemplo, nós estabelecemos o PCR da saliva, que detecta o material genético do vírus. Isso detecta o vírus. Então, você só vai ser positiva se você estiver carregando o vírus. Existe um outro conjunto de testes que busca a presença de anticorpos, que é a nossa resposta ao vírus. O grande problema é que um grande número desses testes que procuram tanto o IgM, que normalmente é um anticorpo que aparece na fase aguda da doença. Então, quem tem IgM positivo sugere uma infecção ativa. Ou a IgG, que aparece mais tardiamente. Então, no seu caso, se você detectar no seu soro os anticorpos da classe IgG, significa que em algum momento do passado você entrou em contato com o vírus. Se foi sintomática ou assintomática, agora não vamos saber mais. O grande problema, primeiro, é que esses testes foram surgindo ao longo da pandemia, com qualidade, sensibilidade, especificidade variadas, muitos deles dando resultados falsos negativos, falsos positivos, e até hoje esses testes ainda sofrem um pouco desses problemas de sensibilidade e especificidade. Então, o fato de não achar anticorpos no seu sangue, no seu soro, pode ser um problema do teste, ou pode ser que você tenha tido uma infecção muito branda, como eu disse, insuficiente para desenvolver uma resposta robusta, e a gente sabe que, por alguma razão, tem se observado uma queda nos níveis de anticorpos contra algum dos antígenos utilizados. Então, me parece que você vai ficar na dúvida se você teve ou não a doença, mas o importante é que você está aí bem, sem sequelas. Graças a Deus. Fazendo esse papel importante de disseminação do conhecimento. O senhor sabe que eu tenho que estar fazendo de novo daqui 2 dias, porque eu vou doar medula óssea para uma amiga e o hospital exigiu que eu fizesse o teste dos anticorpos. Então, vamos ver agora o que Já doa o anticorpo que resistiu. Se você está vivo, ela vai viver. Doutor, deixa eu aproveitar, agora, porque tem perguntas relacionadas. O senhor está sendo tão competente que o senhor está respondendo até perguntas que a gente podia ter para frente, sabe? Mas eu vou fazer uma bem prática aqui. Só um minutinho. Só lembre que nós temos mais 5 minutos que o doutor tem um compromisso. Perfeito. Por favor. Perfeito. Ô, doutor, o senhor também avisa para a gente aí que o senhor tem que ir embora, que senão a gente vai abusando. Né? É o seguinte, se uma pessoa agora já está com sintomas, talvez até mesmo hospitalizado, já vivendo as consequências da infecção pelo vírus, é recomendável ela tomar vacina? Como é que a gente pode encarar isso aí? Essa é uma dúvida que é muito comum, para a qual a gente não tem uma resposta muito clara. Nós vamos entrar numa fase de uma campanha de vacinação em massa e vai ser muito difícil controlar quem já tomou, quem já teve, quem não teve, quem já tem anticorpos, quem não tem anticorpos, e muito provavelmente um grande número de indivíduos que tiveram a doença vão ser vacinados de novo. Do ponto de vista da resposta imunológica, tudo que eles vão estar fazendo é receber um estímulo novo para aumentar a sua capacidade de resposta. Ok. Ótimo, está claro. Perfeito. Independente de ter ou não o sintoma. O que eu acho mais importante é que, no caso de qualquer dúvida, no caso de um histórico de alergia, no caso de um histórico de contraindicação de vacinas, procure seu médico, procure se orientar com o seu médico para saber como se comportar perante essa situação. A gente tem que entender que nós temos um desafio hoje de saúde pública
que nós vamos vacinar bilhões de pessoas. Nesses bilhões de pessoas existirão particularidades que deverão ser tratadas com o seu médico com a melhor orientação possível. Perfeito. Eu gostaria, antes da gente encerrar, que, reforçando, eu ouvi o doutor numa outra live falando que a maior preocupação agora, por conta do fim do ano, são as pequenas reuniões onde a gente relaxa e acaba transmitindo e recebendo o vírus. Eu gostaria, então, de encerrar esta live pedindo para que o doutor fizesse um alerta com relação a este momento, porque é claro que a gente precisa de saúde mental, precisa abraçar, precisa de carinho, mas, por outro lado, a gente precisa desta responsabilidade conosco e para com o próximo. Por favor, doutor. Eu mencionei, não sei se foi quando você ouviu, eu recentemente li um artigo muito interessante de um professor do Instituto de Psiquiatria, dizendo que vai ter festa. E sim, vai ter festa. A gente precisa de cuidar da alma hoje, tanto quanto a gente cuida da Covid. A população, de modo geral, está sob grande estresse, sob grande sofrimento, sob grande pressão. Nós vamos ter que fazer isso com juízo. Nós vamos ter que fazer isso de uma maneira controlada, privilegiando o círculo de convivência que você já tem hoje dentro de casa, evitando os exageros, com muito cuidado. Janeiro vai ser tão difícil quanto a gente fizer janeiro ser difícil. Quem vai dizer se janeiro vai ser difícil somos nós, tendo um comportamento mais ou menos cuidadoso durante as festas. Então, eu queria também encerrar desejando a todos um final de ano feliz, que, na medida do possível, cada um consiga celebrar e se confortar com seus familiares, seus amigos, dentro do que é possível, com juízo, para que a gente não tenha que, em janeiro, estar arrependido do que a gente fez em dezembro. Então, desejo a todos um final de ano feliz, saúde e com a certeza de que 2021 vai ser um período de transição em que a gente vai viver um novo momento nessa pandemia, um esforço mundial de vacinação, para que a gente possa olhar para 22 com um pouco mais de alento, um pouco mais de alguma coisa que nos lembre que era o nosso normal. Um abraço a todos. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, em nome da Entre Brazucas e em nome do CRBE, do CCRU, de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que verão no futuro, o nosso muito obrigado imensamente por todo o seu tempo, por toda a disponibilidade de conversar com a gente. Eu acho que é isso, né, gente? Boa noite e até a próxima. Marcos, boa noite. Jaciara, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tenhamos todos um dezembro e um janeiro muito saudável. Está na nossa mão. Está na Exato. nossa mão. Vamos em Exato. frente. Muito obrigada. Grande abraço, doutor. Obrigado.